Boa tarde a todos e todas. Desculpem essa, esse problema aí determinado pela distância e pela falta de experiência minha aí nessas coisas, nessas coisas digitais, né? Mas é um imenso prazer estar com vocês. Quero agradecer muito o convite que Eurico fez, insistindo para que eu estivesse com vocês neste fechamento deste evento tão, tão importante. Eu tive a oportunidade de assistir as 3 últimas falas, né? E fiquei simplesmente maravilhado com as falas da Cláudia Vidal, da Verônica de França e da Adélia Cristina. Aprendi muito, né? E também achei que a minha fala acabou ficando um pouco demais aqui, né? Porque o que elas falaram eu não vou ser capaz de ultrapassar, né? Além do que, são profissionais da área de controle de infecções hospitalares e eu sou um gestor de serviços de saúde, dei sempre na minha vida profissional muita importância para a questão do controle de infecção hospitalar. Eu estou envolvido com essa questão do controle de infecção hospitalar desde o início da década de 80, quando fui coordenador da assistência hospitalar aqui do estado de São Paulo, né? Passando depois pela Anvisa, onde nós tivemos a oportunidade de levar para a vigilância sanitária a questão do controle da infecção hospitalar, e eu acho que foi uma medida muito acertada, né? A Anvisa trabalhou ao longo desses anos todos muito bem com a questão do controle da infecção hospitalar, inclusive em 2013, incorporando a questão do controle da infecção hospitalar à atividade da segurança da assistência à saúde, que graças a todo esse esforço dos profissionais dessa área do controle da infecção hospitalar, a segurança foi incorporada como uma atividade fundamental do controle de infecção hospitalar. Essa é uma questão que eu sempre coloco, porque eu fui uma das pessoas que lutei muito por isso. Quando nós começamos a falar nas necessidades de feedback das ações de vigilância sanitária, o que são as ações de vigilância sanitária? Controle da qualidade e da segurança do consumo de medicamentos, de alimentos, de tecnologia médica, como é o caso dos devices, enfim, controle da qualidade do sangue, controle dos serviços de saúde. Quando nós começamos a falar dessas questões, nós tínhamos uma imensa fragilidade, que era a questão do feedback. Nós sabíamos que estávamos tendo, naquele momento ainda não existia essa intimidade que nós temos hoje com eventos adversos, né? Usávamos outras palavras para falar disso, mas o fato é que o cerne do cuidado com evitar dano ao fazer assistência à saúde, o que hoje nós estamos chamando de prevenção quaternária, o cerne dessa atividade era o controle da infecção hospitalar. O controle da infecção hospitalar que teve um desenvolvimento muito grande entre as décadas de 80 e 90. E aí, de repente, nós começamos a fazer uma aposta muito grande e buscar uma aposta muito grande na questão da segurança. E o discurso até então era um discurso que buscava a discussão da qualidade. E aí nós conseguimos, através da criação da rede de hospitais Sentinela, criar um espaço para que a segurança fosse incorporada, particularmente pelos grupos de controle de infecção hospitalar. E eu quero agradecer imensamente a todos os profissionais da área de controle de infecção hospitalar por terem assumido essa agregação de tarefas
num campo fundamental, que é o campo do controle da infecção hospitalar. E fazendo essa abertura, né, eu vou tentar ser um pouco mais rápido na minha fala. Primeiro porque eu não tenho grandes agregações a fazer a tudo que já foi dito, pelo menos nas últimas 3 mesas. Imagino nas outras que eu não tive oportunidade de assistir. Segundo porque eu acho que é importante a gente fazer alguns destaques, né? E os destaques que eu quero fazer são referentes às barreiras à evolução da nossa preocupação com a segurança da assistência à saúde e com a redução da nossa capacidade de produzir letalidade quando tentamos acertar, quando estamos buscando fazer assistência à saúde de boa qualidade. Temos alguns problemas que já foram mencionados, eu só vou realçá-los, né? Eu acho que um problema muito grave na área da assistência à saúde e que, de certa forma, ele também faz parte das metas internacionais da segurança e assistência da saúde, principalmente a segunda meta. A segunda meta é aquela que fala a respeito da comunicação, né? Mas o que eu quero destacar nesse componente da segunda meta é a questão da visão estanque do cuidado. Cada um dos profissionais que atuam sobre o cuidado ao paciente enxergam o seu pedaço da assistência e tem uma dificuldade muito grande de incorporar os outros profissionais. Estas ideias que aqui foram colocadas, do paciente no centro do cuidado, exige que nós, profissionais de saúde, que orbitamos os pacientes, nos comuniquemos para que nós consigamos, a partir da comunicação, ter uma visão total do paciente. Nossa capacidade de entender o que acontece com o paciente é parcial, porque é a visão do médico, é a visão da enfermeira, é a visão do farmacêutico, é a visão da nutricionista, é a visão do fisioterapeuta, é a visão do psicólogo, é a visão do assistente social. Somos 14 profissionais diferentes, sem falar dos especialistas, né, das diversas especialidades, por exemplo, na área médica. Então, se nós não formos capazes de nos comunicar de forma a ter uma visão única sobre o que ocorre e o que tem que ocorrer com os pacientes, se nós continuarmos a ter essa visão quebrada, partida do cuidado ao paciente, nós com certeza iremos errar ou, na melhor das hipóteses, fazer muito menos do que seríamos capazes de fazer. Então, temos que criar instrumentos para integrar. Certamente, o profissional mais complicado de criar instrumentos para ter uma visão mais completa do paciente é a nossa visão, a visão dos médicos. Nós temos que ter um compromisso de conseguir nos integrarmos e integrarmos com os profissionais que atuam e que fazem o processo de cuidado cotidiano dos pacientes nas nossas unidades, principalmente nas unidades de internação, mas essa é uma verdade também para as áreas de atenção ambulatorial. E, nesse sentido, na unidade de internação, o profissional mais presente é o profissional da enfermagem, que habitualmente é o profissional que acaba tendo um papel de liderança nessa atividade. E aí eu acho que é importante que nós, profissionais médicos em particular, tenhamos uma atenção especial para conseguir fortalecer o papel que uma supervisora, uma enfermeira, uma chefe de enfermagem tem dentro da unidade de atenção, no sentido de conseguir coordenar e dar um nexo melhor para a ação de todos os profissionais no cuidado ao paciente. Acho que esse é um ponto inicial que eu queria reforçar como muito importante. E esse é um ponto que, de cima para baixo, ou seja, da direção da instituição até chegar no chão de fábrica, na unidade de internação, nas enfermarias, é fundamental
que as lideranças levem essa mensagem. É fundamental que a ideia parta da alta direção e desça até os níveis de execução das atividades dentro da organização. A Adélia falava há pouco que nós, profissionais de saúde, somos muito refratários a aceitar as nossas incapacidades e os nossos equívocos. Pois bem, isto é verdade, e todos nós temos essa incapacidade. Daí a importância também de existir um comando descendente para que essa particularidade seja vencida, né? Uma segunda condição, e eu acho que ficou muito presente nas falas de todas, mas achei muito interessante na fala da Verônica, é a nossa incapacidade de medir, né? Eu acho que melhoramos muito a nossa capacidade de medir. Acho que a introdução da tecnologia da informação, do prontuário eletrônico, melhorou muito a nossa capacidade de medir. Temos muito que caminhar ainda, né? Eu sou de um tempo em que, muito frequentemente, as pessoas esqueciam da existência do denominador, né? As pessoas usavam só numerador. Tantos casos não me dá a noção de impacto. Eu tenho que olhar tantos casos no quê, né? Nós profissionais de saúde, temos um problema com números, né? Não gostamos de números, né? Mas os números são fundamentais, e é fundamental que eu tenha a capacidade de entender o impacto daquele número. E para entender o impacto daquele número, é fundamental que ele tenha um denominador. Nós temos que entender a importância dos denominadores para que a gente possa ter o valor relativo, não só o valor absoluto, dos fenômenos com os quais nós nos envolvemos para tentar melhorar o processo de assistência à saúde. Temos que tomar muito cuidado com o oposto, né? Se nós não conseguimos medir, temos que tomar muito cuidado com a encher de números e encher de indicadores e depois não conseguir avaliá-los. Por quê? Porque nós começamos a ter uma atividade de fibrilação, fibrilamos de tantos dados. Dados são importantes, mas eles têm que ser adequadamente interpretados e perseguidos, entendidos e utilizados no processo de melhoria contínua. Então, daí a importância de medir. Dentro desse espaço do medir, tem um conjunto de elementos do medir que são aqueles ligados à área financeira. Aqui também, acho que todas as palestrantes que me antecederam falaram do impacto econômico do processo do controle de infecção hospitalar. Esta é uma questão que eu acho bastante crítica, né? Quanto custa fazer certo? Nós temos uma noção de que fazer o certo, que qualidade é mais caro. Ora, qualidade não pode ser mais caro, porque qualidade é o que eu quero fazer. Se eu tenho um ato que leva padronização no meu processo de realizar uma determinada cirurgia, de determinar a utilização de medicamento, ele não custa mais caro, né? Se eu fizer com uma qualidade onde não sejam respeitados as rotinas, os procedimentos, a forma correta de fazer, certamente vai ficar mais caro. Agora, se eu seguir resolutamente o conjunto de procedimentos que devem ser seguidos, ele vai custar exatamente o que deveria custar. Portanto, fazer o certo leva a economias como foram mencionadas aqui nas palestras anteriores. O problema é que nós não temos intimidade com essa questão dos custos. O que é um custo? Custo é um gasto alocado no processo de produção. Gastos são o que nós fazemos, né? Gastamos isso, gastamos aquilo.
Agora, quando eu aloco o gasto numa tarefa, numa atividade, ele se transforma num custo. E aí eu posso conseguir entender qual é a consequência dele. Essa é uma das razões, por exemplo, que nós ainda não temos implantado no SUS as cirurgias minimamente invasivas. 95% das cirurgias que nós realizamos no SUS são cirurgias abertas, enquanto que na iniciativa privada nós temos 95% das videolaparoscopias. E hoje já começamos a ter a utilização das cirurgias robóticas. O que essas cirurgias minimamente invasivas trazem? Menor risco para o paciente, risco de infecção hospitalar, risco de resultados ruins. Né? Então, nós temos que repensar como é que nós fazemos essa análise de risco e também análise de custo. Com certeza, grande parte dessas cirurgias elas têm um custo menor se eu não olhar exclusivamente para o momento cirúrgico. Eu tenho que olhar para o pós-cirúrgico também. E aí eu vou conseguir entender melhor isso. Mas para isso nós precisamos começar a medir. Nós não medimos custos nas nossas atividades assistenciais. E custo é um componente importante no impacto das ações que nós realizamos dentro dos nossos sistemas de atenção à saúde. Um terceiro problema, e eu sempre falo desse problema, é a nossa ignorância. Isso também foi uma coisa notável nas palestras que me antecederam. Aquele problema com aquela pecinha que era limpa, ou sei lá o que faziam, porque só passar álcool, com certeza, não dá para chamar de desinfecção, não dá para chamar de esterilização, quando muito dá para chamar de sujou o produto, né? Só com álcool não tem grande consequência. Dada a especificidade daquele uso, dada a necessidade de manter aquela peça isenta de micro-organismos patogênicos. Quer dizer, nós fazemos muitos procedimentos mágicos, muitos procedimentos míticos. Aquele exemplo foi um exemplo mítico. O fabricante falou para fazer e aquilo virou uma ordem, um comando que não foi discutido. Né? Muitas das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia são coisas míticas. Temos que ter um compromisso com ter conhecimento em cada ato que nós realizamos e as consequências de cada ato que nós realizamos quando nós estamos falando de segurança da assistência ao paciente. Esta é uma obrigação nossa. Temos que caminhar no sentido de justificar por que fazer. Né? Eu já tive a oportunidade de... Tenho dezenas de exemplos de coisas míticas que nós fizemos sem que tivesse nenhuma explicação plausível de por que aquela atividade estava sendo feita quando ela estava levando risco para o paciente, mas que a gente acreditava que aquilo era desinfetante, que aquilo é esterilizante. Né? Sou do tempo que os ortopedistas fumegavam sala com formol. É uma grande bobagem, né? Mas é uma crença. Nós temos que fazer com que as nossas crenças sejam minimamente justificáveis pelo conhecimento, pela ciência, pelo que nós temos que levar para ter um ato assistencial mais seguro. Uma quarta questão, que esta não foi colocada, mas tenho certeza que ela já deve ter sido mencionada aqui ao longo do dia, é a importância do aprendizado em cima dos nossos erros. E não da localização dos culpados em decorrência dos nossos erros. Né? Aqui se falou do disclosure nessa última palestra, né?
conseguir identificar e levar o paciente à nossa visão quando ocorre um evento adverso, qual foi a participação nossa. Isso é fundamental também, mas tão importante quanto é que os profissionais que atuam no cuidado aos nossos pacientes não podem ter medo de, entendo errado, assumir esse erro. É óbvio que existem algumas circunstâncias em que o erro leva a um dano, e o dano tem consequências civis e criminais. É óbvio que, infelizmente, isso acontece. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque a disposição que nós temos nas nossas instituições é de buscar culpados. E certamente, uma atitude de buscar culpado não facilita identificar erros, corrigi-los e evitar que eles voltem a ocorrer. Este é um instrumento fundamental que deve levar, de novo, é um problema que tem que ser descendente, tem que nascer na cúpula da organização e varrer toda a cúpula. É a disposição que todos têm que ter de melhorar o processo de atenção a partir do aprendizado com cada erro que a gente comete. E a busca do culpado não pode ser o nosso objetivo. É óbvio que, frente a todo evento adverso, nós vamos ter que tentar encontrar a causa do efeito adverso, não o culpado, a causa do evento adverso. Isto é fruto da criação de uma cultura organizacional. A cultura organizacional faz parte do processo de comando da organização. Daí a importância de ser um top-down. Né? O top-down vai garantir a existência dessa cultura organizacional de aprender com os erros e não buscar culpados. Óbvio que em tudo existem exceções, mas aqui nós temos que buscar evitar que ocorram as exceções. Uma outra questão é essa questão do mundo digital, né? Eu já fiz aqui menção da importância que tem sido a introdução do mundo digital na área da saúde. Eu tenho certeza que nós estamos muito próximos de uma revolução digital. Isso que nós estamos vendo aí, que o pessoal tem falado de Open Health, nós estamos muito próximos do Open Health, próximos do ponto de vista tecnológico. Lógico que para chegar no Open Health ainda temos alguns anos pela frente, porque existe a necessidade de ocorrerem investimentos em conhecimento e em hardware, em técnica, né? Para ter o Open Health. Além do Open Health, toda essa área da telemedicina, da inteligência artificial, com certeza nós vamos ter impactos importantes na utilização do machine learning. Uma transformação digital muito grande está acontecendo. Eu tenho certeza que essa transformação digital ela vai ter um impacto poderoso na questão da segurança da assistência hospitalar e na questão do controle da infecção hospitalar. Mas para isso nós temos que estar preparados para entender esse conjunto de tecnologias que nós vamos receber. Nós estamos muito próximos de acontecer essa transformação. Né? E tem uma espreita aí na esquina chamada de computação quântica. Nós estamos ainda um pouco distantes da computação quântica, mas a computação quântica também virá. E eu tenho certeza que as consequências da computação quântica no processo de assistência à saúde serão muito importantes. Mas nós iremos ser transformados. A nossa atividade profissional vai ser transformada pela introdução dessa nova qualidade de fazer as coisas, esse novo jeito de fazer as coisas. Mas para isso nós não podemos ter o comportamento, por exemplo, que teve um pouco antes da Covid-19, o Conselho Federal de Medicina, que proíbe a telemedicina.
como se proibir a telemedicina evitasse que ela viesse. Nós já vimos isso acontecer. A negação da ciência termina num barranco, é uma idiotice. Nós temos que aprender que o que vem de bom deve ser melhor incorporado. Este é o momento. Nós temos que incorporar de maneira adequada esse novo mundo que está entrando no processo de atenção à saúde. É fundamental, é arrasador, não tem como resistir, mas nós podemos fazer com que ele seja mais sinérgico, produza mais sinergias. 1 mais 1 vai ser igual a 3, se nós quisermos que ele seja igual a 3. E para isso nós temos que caminhar. Dos 7.200 hospitais brasileiros, temos aí alguma coisa em torno de uns 500 hospitais que têm um nível um pouco mais avançado de informatização. Mas estamos muito distantes ainda de ter um nível maior de informatização. E por que nós estamos distantes? Por causa da nossa visão mítica, por causa da nossa visão estanque, por causa da nossa incapacidade de medir. Porque certamente a utilização da tecnologia da informação no processo de atenção à saúde é transformadora. Transformadora do ponto de vista dos resultados que nós queremos alcançar. E, para finalizar quase finalizar, pré-finalizar a minha fala, quero só agregar a importância da fala da Adélia, que é a questão do papel do paciente na cadeia do controle do aparecimento das infecções relacionadas à assistência. O paciente é um chato, nós não queremos o paciente participando disso, esse é o resumo da ópera. Mas sem o paciente, nós não vamos conseguir dar esse passo. O paciente é o sujeito que nós temos que incorporar no processo de atenção à saúde, intra e extra-hospitalar, na promoção da saúde, com certeza, mas também na proteção, na recuperação, na reabilitação e na segurança da assistência, na prevenção quaternária. Então, esse caminho de introduzir o paciente como sujeito do processo de atenção é inescapável. Paciente e família, né? Paciente e família. E vamos ter que ter a capacidade que nós não estamos tendo de fazer duas coisas. Primeira, escutar. Porque uma família que não aceita que o paciente seja movimentado por causa de uma úlcera de decúbito, ele tem que ser informado. A informação será transformadora. Então, vamos incorporar o paciente com a nossa capacidade de escuta. E entendo a capacidade de escuta, explicando ao nosso paciente. Esse é o diálogo tem que existir por parte da equipe de assistência à saúde para que o paciente e sua família se incorporem nessa busca coletiva de uma segurança maior. E agora sim, eu quero terminar a minha fala agradecendo muito o convite aí do Eurico, que exagerou na minha capacidade de contribuir com vocês. Mas eu queria terminar fazendo um pedido a todos vocês. Eu ando muito preocupado com os rumos das coisas aqui no Brasil, né? E aí eu ando sentindo que nós estamos todos, olha, tem gente de esquerda, tem gente de direita. Eu acho que nós temos que parar com essa história, sabe? Principalmente nós profissionais de saúde. Eu não consigo ver uma medicina da esquerda e uma medicina da direita. Eu consigo ver uma boa medicina. O que é a boa medicina? Aquela que quer tratar igualmente todos os seus pacientes. Aquela que quer dar igual oportunidade para todos os seus pacientes. Isso não é uma medicina de esquerda. Não é uma medicina de direita. Eu não acho que as pessoas de direita não queiram o bem de todos. Não acho que as pessoas de esquerda sejam aquelas que só elas querem o bem de todos. Eu acho que as pessoas de bem
querem o bem de todos. Eu sou uma pessoa de bem. Vamos fazer um movimento pelas pessoas de bem, que queiram que o impacto da assistência à saúde na sociedade seja construir aquilo que nós temos que pensar para construir na nossa sociedade. Mais igualdade, melhor capacidade de acesso a tudo que melhore a vida de todos. Muito obrigado e parabéns pelo evento que realizaram.